Chefe, O que é que se passa? tem dos candidatos aí fora que estão a procurar trabalho. Os manda entrar, os manda entrar. Tá bem, chefe. Estamos procurando trabalho. Sim, chefe. Os jovens estão mesmo capacitados. Sim, estamos. Como é que o senhor se chama? Manuel, E o senhor? Giconda JD. Bem, a nossa empresa está à procura de pessoas que são capacitadas nas seguintes áreas: serralharia, eletricidade e carpintaria. O que é que o senhor faz? Eu não sei fazer nada, chefe. Não tem nenhuma profissão? Não, chefe. Nem de paixão o senhor faz? Não, chefe. Mas está à procura de trabalho? Sim, chefe. E o que é que o senhor faz? Eu também não sei fazer nada, chefe. Apenas sou ajudante dele. O senhor, sai da minha empresa, sai da minha empresa.